Olá, tudo bem? O assunto de hoje é ortografia. Então falaremos sobre o emprego do X, do CH, do S, do SS, do Z, do G e do J. Claro que existem palavras que não se enquadram nessas regras, né, que são exceções. Vamos começar com o uso do X. Usa-se o X depois de ditongos. Vamos deixar claro o que é um ditongo. Ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Os exemplos que temos: caixa, ameixa, feixe. Se você separar em sílabas a palavra caixa, você tem cai, chá. Então na sílaba cai, você tem um ditongo, ai. Então toda vez que houver esse ditongo, após ele você usa a letra X. A mesma coisa com ameixa, separando em sílabas. A, mei, chá. Na sílaba mei, temos o ditongo ei. Então, após ele, se usa o X. Segunda regra. Depois do mé inicial, ou seja, quando a palavra começar com mé, então usaremos o X após ele. Então, temos exemplos: mexerica, mexer, México. Então, após a sílaba mé, usamos a letra X. Terceira regra do X. Depois do em inicial. Então, se a palavra começar com em, você usa o X após ele. Enxada, enxame, enxergar. Exceções. A palavra enchente, ela é com CH, porque ela provém da palavra cheio, que cheio é com CH. Então, nesse caso, usa-se o CH. E também da palavra enchumaçar, também é com CH. Por quê? Porque vem da palavra chumaço. Então são exceções. E também de derivados de palavras que já têm o X. O que é um derivado? É a palavra que vem de outra. Ela lembra outra palavra. Então, nesse caso, vai ser usado o X dependendo da derivada. Por exemplo, atarrachar. Atarrachar é com X porque tarraxa é com X. Relaxar. Relaxar é com X porque laxar é com X. Ele vem da palavra laxar. Ok? Vamos à próxima. Uso do CH. Nos sufixos acho, achão, ixo e uxo. Vamos só esclarecer que sufixo é a parte final da palavra, né? Tem o radical, que é o termo principal, e o sufixo é a parte final da palavra. Então, quando a palavra terminar em acho, achão, ixo e uxo, usamos CH. Por exemplo, cambalacho, bonachão, rabicho, cartucho, tá? Então, se usa o CH. Lembrando também que pode ser o feminino, tipo barbicha, CH, tá? Eu acabei não colocando aí. Depois da letra N, usa-se CH. Concha, anchova, gancho. Observe que nessas palavras tem o N, né? E após o N a gente usa o CH. Assim como anchova, também tem o CH depois do N. Gancho, tem o CH depois do N. Nos derivados de palavras que já tem CH. Então, se você for utilizar uma palavra, observe seu derivado, né? Observe a palavra que provém. Aconchegar vem da palavra chegar, então é com CH. Encharcar vem da palavra charco, então é com CH. Pichar vem da palavra piche, que é com CH. Então vem de acordo com a derivada. Uso do S. Temos regras, vamos lá.
Em adjetivos terminados em oso e osa, vamos esclarecer que adjetivo é a palavra que dá qualidade ou defeito ao substantivo, ou seja, alguma coisa. Então, qualidades ou defeitos são adjetivos, e se eles terminarem com oso e osa, então a gente usa o S, tá? Sendo adjetivos. Por exemplo, gostoso, saborosa, cheirosa. São exemplos de adjetivos que terminam em oso e osa, então a gente usa S. Nos sufixos es e esa, em gentílicos e substantivos, esclarecendo. Gentílico é o adjetivo pátrio. Por exemplo, se alguém nasce em um lugar, tipo quem nasce na França, francês, quem nasce em Portugal, português, então isso é gentílico, tá? E substantivo, que é a palavra que dá nome aos seres. Então tudo que te rodeia tem nome. Então os nomes que as coisas recebem são substantivos, tipo mesa, cadeira, né? No caso aqui, português, que é um gentílico, e ele termina em "-es", né? Ele é um adjetivo pátrio, então ele se escreve com S. Marquesa é um substantivo terminado em "-esa", então a gente usa S. Burguês, né? É um substantivo, burguês. Então a gente usa S. Burguês safado. No sufixo "-ense", tá? Lembra, sufixo é a parte final da palavra. Então, se terminar em "-ense", também vamos usar o S. Tipo, fluminense, paraense, amapaense, ricoaraciense, enfim. Derivados de palavras que já tem S. Então, se a palavra já tem o S, quando você usar uma derivada dela, vai ser o S. Então, eu tenho que observar muito isso. Existem regras que não se enquadram, né? Palavras que não se enquadram nessas regras, mas a leitura é a principal a principal regra, né? Leu, observou, entendeu a palavra. Quando a gente tem um bom hábito de leitura, você consegue perceber quando uma palavra está escrita errada. Derivados da palavra que já tem S. Digamos a palavra aviso. Ela é com S porque a palavra avisar é com S. Paralisia é com S porque paralisar é com S. Então ela vem da palavra paralisar. Alisar, né? Ela é com S porque liso é com S. E depois de ditongos. Ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Já falamos a respeito disso. Coisa, paisagem, maisena são exemplos de palavras que usam o CS. Coisa. Quando separamos em sílabas, temos coi, za. Então, coi, nós temos um ditongo, oi. Então, após ditongo, se usa S. Paisagem, pai, za, gen. Então, pai, nessa sílaba, temos o ditongo ai. Então, a gente usa S após ela. Maisena, que está escrito errado lá na embalagem, maisena é com S, porque tem um ditongo. Maisena, tá? Então, é isso aí. Existem nomes, por exemplo, Luísa, Neuza, que as pessoas escrevem com Z. O detalhe é o seguinte, nomes próprios são variáveis. Você escreve da maneira que quiser. Mas segundo as regras ortográficas, Neuza é com S, né? Luísa é com S, mas enfim, né? Cada um dá o nome que quiser aos seus filhos, escreve com S, com Z, com dois S, enfim. Vamos à próxima. Ainda no uso do S, isso aqui tem que prestar muita atenção. Nos grupos IST e UST, ou seja, quando eu falo IST, eu estou me referindo que essas três letras têm que estar juntas na palavra, tá? Tipo, justo, então o S está lá, tá na cara, né? Mistério, olha lá o IST, e místico, de novo IST, tá? Então essa é bem simplesinha. E nos diminutivos de palavras que já tem o S. Então, se a palavra que você quer ir levar para o diminutivo já tiver o S,
pode ficar tranquilo. Quando passar para o diminutivo, o S permanece. Tipo, Luísa. Então, o diminutivo de Luísa é Luizinha. País, diminutivo, paizinho, paizinho. E lápis, diminutivo, lapizinho. Então, permanece o S, porque já tem o S ali. Regra única, que é o uso do SS, também é algo que tem que ter muita atenção. Porque, observem que vamos usar verbos, vamos usar termos, olha só. Em nomes relacionados a verbos cujos radicais terminam em grade. Então, se no verbo, né, tiver grade, olha lá, grade, sede, mete, prim e verbos terminados em tir, então essas palavras serão usadas com SS. Vamos prestar atenção nos exemplos. A palavra regressão é com SS, porque ela vem da palavra regredir. E se você observar, nós temos grade aqui, ó. G-R-E-D na palavra regredir. Então tem grade. Então quando a gente usar, vamos usar regressão com 2 S. Interseção é com 2 S porque a palavra interceder tem cede. C-E-D, que está no exemplo ali, ó. Então tem interceder, C-E-D, tem no meio da palavra ali. Então a gente usa com o SS, é seu derivado. Intromissão, a gente usa o SS porque tem na palavra intrometer, que é a derivada dela, M-E-T, intrometer, mete. Opressão é com 2 S porque tem o termo prim, P-R-I-M, prim, no meio do verbo. E repercussão é com SS porque tem o final tir, repercutir, então repercussão. Claro que também tem um detalhe muito interessante do uso do SS, que a gente só usa o SS diante de vogais, como vassoura. Se você usa um S, vai ficar vasoura. Então o SS a gente vai usar diante de vogais, né? Quando tiver o som do S mesmo, tipo sapato. No caso, o sapato a gente usa um S só porque não existe palavra que comece com 2 S. Mas no meio da palavra ouvir o som do S normal, então ali é SS porque vai estar entre vogais. Vassoura, passado, né? Enfim. Regra do Z agora. Bom, a regra do Z só tem 2, é bem simplesinha. Nos sufixos, ou seja, terminação es e esa, em substantivos abstratos ou derivados de adjetivos. Só para esclarecer, substantivo abstrato refere-se a coisas que não têm existência própria, né? Ou seja, coisas, sentimentos, sensações que não podem ser vistas, né? Digamos, magreza, que vem de magro, né? Magro é um substantivo abstrato, então magreza é com Z, tá? Porque a magreza, ela não existe sozinha, ela precisa de alguém para existir. Beleza, termina em esa, é um substantivo abstrato, vem da palavra belo. Beleza é um substantivo abstrato porque não existe sozinha, ela precisa de alguém para existir. Sensatez vem da palavra sensato e é um substantivo abstrato. Sensatez não existe sozinho. No sufixo izar, quando a palavra de origem não se escreve com S, ou seja, a palavra, a gente vai derivar, né, vamos usar uma palavra, mas se essa palavra não tiver o S com som de Z, então a gente vai usar o Z mesmo na sua derivada. Por exemplo, a palavra real, e aí a gente vai usar a palavra realizar. Então, realizar é com Z, porque real não tem S. Uniformizar é com Z, porque uniforme não tem S. Canalizar é com Z, porque canal não tem S. Ficou bem simplesinho, mas qualquer dúvida é só perguntar. Ok? Vamos à próxima regra.
Uso do G. Essa é a minha favorita porque é a minha letra inicial. Temos 3 regras aqui, é muito interessante. Nas terminações agem, igem e ugem, né? Essas terminações, ouviu esse som, já sabe que é o G. Garagem, fuligem, ferrugem. Então, se a palavra terminar em agem, igem ou ugem, né, tiver essa terminação, a gente vai usar o G. Nas terminações gio e gia, né, gio e gia, a gente também vai usar o G. Colégio, magia, cirurgia, né? Então, nesses casos, a gente vai usar o G. E nos verbos terminados em ger e gir, verbos, tá? Tipo cantar, brincar, né? No caso, são verbos. Mas aí os exemplos de verbos terminados em ger e gir temos eleger e agir. Ok? Próximo. E por fim, para finalizarmos nossa aula, vamos falar do uso do J, tá? Temos aqui o seguinte, na terminação age, né? Tipo laje, ultraje, então a gente vai usar o J. Derivados de palavras que já tenham o J, né? Ou seja, tem a palavra original e aí vai dar origem a outra. Laranjeira, que vem de laranja, então é com J. Lojista, que vem da palavra loja, então permanece o J. Próxima regra, verbos terminados em jar, tipo viajar, cacarejar, relampejar, então a gente usa o J. E em palavras indígenas, em palavras de origem indígena, tipo pajé, jequitibá, genipapo, esqueci de colocar canjica, né? São palavras de origem indígena. Claro, nós terminamos as regras. Claro que existem palavras que não se encaixam nessas regras, tipo, né? Lá no X, no CH, chuchu, por exemplo. Enfim, existem palavras que não se enquadram nessas regras. Mas essas regras ajudam bastante a entender por que algumas palavras se escrevem daquela maneira. Mas como vamos reforçar dizendo que a leitura é muito importante. Leu. Quando se tem o hábito de leitura, a gente acaba percebendo quando uma palavra está errada. A gente percebe muito isso, né? Essa foi a nossa aula 1. A nossa aula 2 será sobre acentuação. Vamos falar tem muitos tópicos a serem abordados e falaremos de cada um deles, ok? Tchau, tchau.